Olá, pessoal! Hoje eu trago uma ideia bem legal e eu disponibilizo para vocês também uma planilha de orçamento. Então, as empresas agora, no final do ano, estão fazendo a previsão de orçamento para o próximo ano. E isso não se dispensa também para a pessoa física, para as famílias. Isso é extremamente importante. Quanto que você vai gastar em determinada conta, quanto que você aí planeja receber de grana aí no próximo ano, ou quanto que você vai ter que fazer de renda extra ou cortar algum gasto aí interessante. Então é muito importante ter esse tempo aí para pensar e prever o próximo ano. E como manter tudo isso aí, todas as suas contas no azul? Né? Então, eu trago um caminho, lembrando que essa planilha vai estar disponibilizada aí para vocês, é uma ideia de como que você pode fazer aí a previsão. E uma coisa bem importante que eu gostaria de deixar claro aqui é que eu não coloco na planilha a parte de cartão de crédito. Porque quando você recebe a fatura do cartão de crédito, você recebeu ali, você gastou em vários lugares diferentes. Quando você coloca fatura cartão de crédito, para mim, essa análise é muito agrupada. Então, eu preciso saber o que eu gastei no cartão de crédito, por isso que o lançamento ele é por conta, certo? Então, me acompanhe, vou te explicar exatamente como construir um orçamento e também o planejamento financeiro ali, onde você vai fazer os lançamentos. Muito bem. Uma planilha de orçamento, ela pode ser montada de várias formas, pode ser utilizado aí várias metodologias diferentes. Só que existe uma linha de raciocínio, na minha opinião. Então, para começar a montar uma planilha de orçamento, é muito importante que você tenha aí uma ideia do que você gasta em certos tipos de conta. Para começar a fazer isso, você tem que resgatar de algum lugar. Ou você vai resgatar do aplicativo do celular, ou de um aplicativo direto do banco, ou então direto de uma planilha que você tenha, tá? Uma planilha pessoal e tudo mais. Só que assim, existem vários momentos em que você pode criar planilhas, enfim, pode consultar e tudo mais e ter essas informações. Aqui no meu caso, eu vou te dar uma ideia de como criar uma planilha de orçamento. Ou então uma planilha onde você vai consultar aí o que você gastou durante o ano. Uma planilha de orçamento nada mais é do que uma previsão de quanto que você vai gastar por conta. É isso aí que é a planilha de orçamento. Então, assim, poxa, eu vou gastar tanto com o carro, por exemplo, com manutenção. Eu espero gastar tanto com manutenção. R$ 600, R$ 1.000, R$ 2.000 com manutenção. Quanto que eu espero gastar aí com o abastecimento do carro? E por aí vai. Tem um monte de coisa dentro desse caminho aí que pode acontecer. Então, assim, a gente tem coisas que são previsíveis, outras que são imprevisíveis, certo? Eu vou anotar aqui para que a gente construa uma linha de raciocínio. Então, tem as previsíveis, imprevisíveis e por aí vai. Então, assim, você tem contas fixas, você tem contas variáveis. E aí, se você trabalha por conta, assim como eu, você tem um faturamento variável. E esse cara que tem o faturamento variável, que também é meu caso, é bem mais difícil controlar, porque você nunca vai saber quanto que você vai receber por mês. Você tem uma média, você tem uma ideia do quanto você recebe, mas você nunca tem certeza se aquele valor vai chegar para você. Agora, se você trabalha no CLT e tudo mais, você vai ter aquele salário e é isso, certo? Então a gente sabe que para manter a conta no azul, ou seja, para você ter saldo positivo nas contas, para quem não sabe, eu sou formada em economia também, então a gente fez aí vários estudos sobre isso e para te passar como que você fica com saldo positivo aí nas suas contas? Ou você ganha mais do que gasta, ou você gasta menos do que ganha, certo? Então, são esses dois caminhos, não tem para onde fugir. Poxa, eu ganho CLT aqui, não tá dando para pagar as contas e tal, R$ 2.500, certo? Você se esforça pra caramba e tudo mais, poxa, eu vou ganhar sempre os 2.500. Renda adicional.
Vamos fazer aí alguma renda extra, se você tiver algum conhecimento em alguma outra área e você consegue vender esse tipo de conhecimento, é muito importante, né? O pessoal brinca aí e fala do bolo de pote e tudo mais. É um caminho, mas, por exemplo, a mulherada, poxa, eu trabalho CLT e tudo mais, eu quero aprender a fazer unha para eu fazer aí uma renda extra em alguns dias da semana que eu consigo ter tempo para isso. Mais R$ 600 de renda extra, você já consegue fazer aí um valor adicional aí e ter R$ 3.100 de renda por mês, certo? Então, para manter o saldo positivo, ou você gasta menos do que ganha, ou você ganha mais do que o normal ali, né? Fazendo uma renda extra. Então, a gente tem esses caminhos aqui para percorrer. Deixa eu escrever renda extra aqui. Esses caminhos aqui para percorrer e entender como que a gente vai colocar isso aqui numa planilha. Existem várias formas, como eu comentei, de colocar isso em planilha. Uma coisa que eu não sou a favor, eu não ensino para os meus alunos e eu não compartilho da ideia é aquelas planilhas onde o pessoal faz assim: poxa, agora eu vou colocar aqui o que eu gastei em janeiro, certo? Então, eu gastei isso em janeiro, fevereiro e tudo mais. Então, vai começando a criar as abas aqui embaixo para dizer o que gastou. Eu não gosto de utilizar esse método. Por quê? Porque agora eu preciso fazer uma análise de todo o ano. Então, assim, quanto que eu gastei de carro durante o ano todo? Se eu tiver planilha de janeiro, fevereiro e março, vai ficar muito difícil eu ficar somando, né? Eu vou ter que ficar indo em planilhas diferentes, saber filtrar e tudo mais, então não faz sentido para mim dessa forma. Existe aquela outra maneira, né? Então aqui tem base de dados, daí o pessoal coloca uma conta aqui, tudo mais, outra aqui, e tem aqui janeiro, certo? Você pode colocar dessa forma aqui. Eu também não gosto muito dessa opção, porém, tudo bem, se você quiser colocar, né? Digamos que aqui eu tenha gastado no mercado aqui, mas eu gostaria de fazer uma análise, né, de quanto que eu gasto no mercado e quais as datas que eu gastei no mercado e saber disso. Eu não tenho como saber data que eu gastei no mercado se eu coloquei tudo numa vez só aqui. Então, se eu gastei R$ 600 de uma vez, depois eu fui no mercado de novo durante o mês. Então, eu gastei mais 75, certo? E eu não sei que dia que foi. Então, para mim não faz sentido seguir dessa forma, certo? Então, como que é aqui a minha lógica de criar aí a planilha de movimentação financeira, de controle financeiro? Então, aqui é controle, para ficar mais fácil, financeiro. Planilha de controle financeiro simples, fácil, compacta, e eu uso a minha planilha há 6 anos da mesma forma. Eu tenho uma planilha bem semelhante a essa daqui, onde eu tenho as minhas informações todas aí. Durante 6 anos eu construí ela e eu uso ela para tudo. Primeira coisa, eu criei uma coluna chamada movimento. Então, movimento de entrada e de saída, onde eu tenho receita e despesa, ou você pode chamar do que quiser, entrada e saída, eu costumo chamar de débito e crédito. Débito é saída, crédito é entrada. Data do dia que eu gastei essa grana, então eu fui lá no mercado, ou então eu recebi de um cliente e tudo mais, eu tenho ali esse valor, que esses valores são fictícios, tá? Essa tabela foi criada para a gente trazer aqui a informação. Valores também aleatórios, então, poxa, são esses valores que eu coloquei aqui, onde eu costumo chamar isso aqui também de conta. Então, essa conta aqui é a minha conta onde eu faço aí as transações e tudo mais. Então, essa daqui eu não quero ver, que é do crédito da transferência, eu transferi para outro lugar e é outro banco, enfim. Então, eu tenho aqui a descrição. Do imposto, você pode colocar imposto X, por exemplo, né? Algo nesse sentido. Gasto pessoal, sobrancelha, certo? Você pode especificar conforme você achar interessante. Essa parte aqui da conta, eu costumo criar uma lista aqui do lado, certo? Então, eu posso fazer da seguinte forma. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico a fazer essa parte da lista
E eu acho bem interessante seguir dessa forma, tá? Então eu vou deixar aqui no card ou então aqui na descrição do vídeo como que você pode criar aí e fazer uma cascata. Então, assim, eu tenho essas contas aqui que são as minhas contas mais importantes, tá? Então, eu tenho imposto, banco, academia, tratamento, aluguel, transferência e por aí vai. Isso aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou inserir aqui uma tabela e eu vou dizer que ela contém cabeçalho, tá tudo certo. E aí aqui em cima, na verdade, eu vou utilizar um comando chamado Ctrl Shift F3, onde eu coloco aqui um nome a partir da seleção, vou dar um OK. E aqui no meu controle financeiro, eu vou selecionar tudo que eu tenho até lá embaixo. Dados, eu vou colocar a validação de dados aqui, lista, e eu vou chamar no F3 aquela listinha que eu tenho as informações. Então, eu posso fazer a alimentação dos dados a partir dessa lista suspensa, tá? Então, assim, você pode criar essa conta. Poxa, Samara, mas eu tenho banco, mas eu tenho mais de um banco. Beleza. Aí você pode criar essa lista em cascata, que eu vou deixar aqui para você poder pesquisar e saber como que faz esse controle financeiro. Aí uma ideia mais a fundo para que você possa fazer isso. Aqui o mês é o mês dessa data, tá? Então, aqui eu tirei as fórmulas, mas a gente pode construir aqui, ó, texto. Então, a partir dessa data, ponto e vírgula, MMM para trazer o nome do mês para mim e passa para todo mundo ao mesmo tempo, não precisa fazer um por um. Ano, a mesma coisa. Eu gosto de ver o ano, eu gosto de usar às vezes um filtro ou outro na minha planilha onde eu consiga trazer essa informação. Então, igual a ano, eu venho aqui e pego o ano da data e eu consigo saber qual que é o ano, enfim, sem precisar ficar digitando, certo? Poxa, quero melhorar a estética da minha planilha. Eu não gosto muito de ver ela dessa forma. Caso você, né, queira mudar essa ideia. Eu venho aqui em exibir, eu vou congelar o painel, porque é importante que eu veja sempre o cabeçalho para isso, né? Então, eu venho aqui e vou inserir uma tabela também para ela. Então, vou inserir uma tabela dizendo que tem cabeçalho, e aqui do ladinho você pode se divertir com as cores, e aí você também tem um acompanhamento aí dos seus dados, mês a mês e tudo mais. Só que aí, quando eu mostro esse tipo de planilha para o pessoal, vem aí algumas questões. Poxa, Samara, esse controle financeiro é legal assim, né? A gente consegue ver para baixo e tudo mais. Só que assim, eu não consigo ver o resultado do mês, né? Eu não consigo fazer um acompanhamento desses dados, não consigo chegar a um resultado, fazer um menos o outro, enfim. É aí que tá. A gente vai conseguir agora fazer uma análise para saber quais são os saldos de cada conta, certo? Então, eu comecei a criar, antes de começar esse vídeo aqui, justamente para a gente ter uma linha de raciocínio construída e iniciada. Essa daqui é a proposta e eu vou te ensinar a criar esse orçamento pessoal aqui, onde a gente vai conseguir fazer as nossas análises de forma muito interessante. Então, o que eu usei aqui? Qual é a minha proposta para começar a te ensinar a fazer exatamente esse orçamento aqui? Primeiro, eu separei as contas que fazem sentido para mim, certo? E eu te falei aqui no começo do vídeo que um orçamento nada mais é uma previsão de quanto que você vai gastar por conta, certo? Só que é muito difícil você chegar aqui e falar para mim o seguinte: poxa, Samara, eu não tenho controle nenhum em nenhum lugar, eu não tenho aplicativo, eu não tenho planilha, eu não quero ver o número, porque isso também é bem importante quando a gente começa a sentar aí e fazer conta. Chega às vezes até ser um pouco assustador saber quanto que você gasta numa determinada conta, mas a gente precisa sentar e fazer isso em algum momento, certo? Então, eu te falei, poxa, você tem que saber quais são as contas e qual que é a previsão de gasto por cada conta. Se você não tem isso registrado em nenhum lugar, você não vai saber fazer uma previsão, né? Então, por isso que eu tô te dando a ideia do controle financeiro, para aí a gente fazer a parte do orçamento, certo? Porque é aí onde eu vou resgatar a informação para a gente começar a pensar junto aqui. Então, para começar a fazer o orçamento, essa daqui é a ideia e eu vou agora te ensinar a fazer exatamente esse layout para a gente começar a trabalhar.
Vou criar aqui uma aba nova, vou colocar um orçamento X aqui atrás e orçamento nessa nossa. E a primeira coisa que eu vou fazer é, a partir desse meu controle financeiro, fazer o seguinte, né? Eu posso vir aqui pegar a coluna D, que tem a coluna das contas, ou vir aqui na lista que eu criei, selecionar tudo, fazer um Ctrl C, levar aqui para o meu orçamento e fazer um Ctrl V. Tá tudo certo? Poxa, quero colar aqui sem as cores do fundo. Tudo bem, certo? Uma coisa importante que eu gosto de fazer uma divisão aqui, e para a gente começar a fazer a nossa primeira parte aí da análise, é o seguinte: poxa, eu quero fazer aqui as minhas entradas menos as saídas. Então, eu preciso saber qual que é a conta que eu vou considerar que é uma entrada e qual conta que eu vou considerar que é saída, certo? Então, a gente precisa de uma distinção muito maior para saída de grana do que para entrada. No meu caso, eu tenho faturamento, e eu tenho rendimentos, quando eu faço aplicação, né, e eu recebo desses lugares. Então, muito bem. A pessoa que eu coloquei números aleatórios aqui, faz investimentos, né, e também tem certos gastos importantes aqui. Então, dessas contas, eu só tenho faturamento e rendimentos que são entradas, certo? Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou trazer essa informação para baixo e aqui eu preciso ter um saldo, certo? Então, isso aqui é um visualizador. Lembra que você vai preencher as informações realizadas de grana aqui atrás, tá? Orçamento é essa parte aqui, onde a gente vai fazer aqui total de receitas. E aqui total de despesas. Beleza, então criei a primeira parte. Aqui em cima eu vou colocar contas, aqui eu vou colocar algumas informações que eu já coloquei na outra, então para poupar um certo tempo eu vou copiar essas informações que eu tenho aqui, que eu já tinha pensado nelas, e aí eu vou passando aqui até o final, tem de janeiro a dezembro. Lembrando que você faz esse tipo de análise anual, tá? Então, todo ano você precisa rever aí as suas contas. Muito bem. Então, a gente começa a trabalhar dessa forma. Eu tenho aqui, ó, ano anterior, ano atual, previsto e o saldo. Já vou te explicar por que que eu tô seguindo dessa forma aqui. Então, beleza. Essa nossa primeira parte aqui é uma parte para você entender como é que vai funcionar. Então, eu vou colocar aqui, ó, para a gente saber que é diferente das outras, certo? Então, assim, eu estou utilizando a minha base de dados, que é o ano anterior, ou o ano que está seguindo, que é o ano de 2022, tá? Então, como que eu vou saber tudo que eu faturei em janeiro de 2022, nessa planilha aqui? Eu vou utilizar um soma C. Vou selecionar tudo aqui, porque tem umas colunas que estão menores, outras maiores. Então, igual soma Cs, porque eu tenho mais de um critério. Qual que é a coluna que eu vou fazer um somatório aqui? Ah, eu vou fazer o somatório da coluna C. E aí, ela não pode se mexer, certo? Então, eu vou fixar aqui. Depois, eu vou ter que olhar aqui para o mês, que o mês está aqui no meu orçamento aqui em cima, então eu vou fixar a linha desse cara. E eu também vou precisar olhar outra coisa ao mesmo tempo, que é a minha conta. Então, não vou mexer essa coluna aqui também, e a minha conta tá desse lado aqui, certo? Outra coisa importante é saber o mês. O mês, que a gente já colocou, desculpa, agora vamos ver o ano. Então, não vou mexer aqui também, 2022, que é o que eu tenho como base de dados aqui. Então, esse cara vai me ajudar a tomar a decisão para o próximo ano, certo? Então, eu fiz aqui o ano de janeiro, Ctrl C, Ctrl V. Poxa, eu tive um faturamento de 8 mil em fevereiro, Ctrl C, Ctrl V. 8 mil e alguma coisa. De novo, agora, ao invés de eu ir lá atrás e filtrar a informação, eu vou vir aqui, ó, em janeiro, na minha base de dados, janeiro de 2022, por exemplo.
janeiro de 2022, e eu vou filtrar faturamento. Faturamento realmente 4.350. Então, ao invés de você vir aqui ficar, né, filtrando um por um, isso aqui já te traz tudo pronto, certo? Então, aqui, Ctrl C, de novo aqui, Ctrl V. E vamos fazendo aí o Ctrl C, Ctrl V para você não precisar ficar fazendo soma C um por um aqui nessa planilha. Por que eu ainda não vou ter o meu resultado de dezembro? Justamente porque dezembro não aconteceu na planilha aí dessa pessoa ainda, certo? Então, eu vou seguir com a minha base de dados a partir de agora. Então, nesse caso aqui, já temos o ano anterior. Para que serve o anterior? Para você ter uma base do que você vai projetar para o próximo ano. Poxa, o faturamento aqui, eu não tenho certeza de quanto que vai faturar, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma previsão média aqui de quanto que gastou, quanto que entrou. Então, vou selecionar aqui bem simples, você pode ter um outro cenário. Como economistas, né, a gente entende que o cenário muda a todo momento. Então, pode ser muito positivo, muito negativo, certo? E por aí vai. Então, a gente tem uma média de 8.000 aqui, por exemplo. Eu vou colocar uma previsão de 8.000 mensal. Então, aqui, faltou dezembro ainda, mas vamos ser positivos. Vou colocar 7.500 para aproximar mais da realidade, tá? 7.500 aqui, 7.500, 7.500 aqui também. Pode ter uma certa variação entre os meses e aí você vai colocando isso. E agora vai ser um trabalho de análise bem pessoal mesmo, onde você vai olhar cada conta com calma, com mais tranquilidade aí, com o tempo que você tem e vai começar a pensar quanto que vai entrar de renda para você todo mês. Então, vou colocar 350 de rendimento, que eu tenho uma aplicação em um lugar X onde vai me dar isso. Poxa, mas em março eu sei que vai entrar uma grana X, né? Ou em abril eu tô para receber alguma coisa. Pô, vai ter R$ 1.000 aqui de rendimento para mim. E ali vai continuar o 350, digamos assim, né? Em abril, maio, vou colocar até o final do ano, que eu acho que é essa grana que vai entrar aqui. Então, vou ficar aqui na previsão e tudo mais, outubro, novembro e dezembro. Aí tem que lembrar que existem várias contas, né? IPTU, taxa de limpeza, material escolar e por aí vai, né? Então tem muita coisa que acontece por aí. Um grande exemplo dessa variação da grana que eu tô falando aqui em cima é essa dos presentes. Então, quanto mais familiar teu tem, né, aniversário, eu tenho mais aniversário em fevereiro, eu tenho mais aniversário em março. Poxa, meu pai faz aniversário, o meu pai, né, faz aniversário em setembro, então eu sei que eu vou ter um gasto maior em setembro com presente. Minha mãe faz em junho, certo? Então, tem ali os adicionais dos meses, né? Meu marido faz aniversário em dezembro. Então, tem o Dia das Mães, tem o Dia dos Pais, então é esse teu momento de fazer teu controle, né? De quanto que tu vai gastar com presente, enfim, tu tem um afilhado, tem, né, presentes de Natal e tudo mais, então tem que lembrar de todas essas continhas e esse é o momento de tu sentar, né, talvez com a pessoa que tá contigo, que mora na mesma casa, enfim, tua família, todo mundo conversar e colocar as cartas na mesa e fazer uma previsão de quanto que vai gastar. Nesse caso aqui, nessa base de dados que tem uma questão aqui de casa. Então, pode ser que, né, a pessoa estava construindo, estava fazendo alguma coisa, enfim, vamos imaginar aqui uma ideia. Poxa, em janeiro não teve nenhum gasto, digamos assim, né? Foi um trabalho bem pontual, digamos assim. Tem coisas específicas que precisam ser feitas, então vamos colocar aqui, sei lá, R$ 500 por mês para ter aí, digamos, 6.000 por ano para investir na casa ainda, né? Então vamos colocar R$ 500 aqui para todos os meses, né? Saldo não. Saldo ainda não, já vou te explicar por que e como que a gente vai fazer o saldo, certo? Então aqui julho previsto, aqui setembro, outubro, novembro e dezembro.
Muito bem, então vamos projetar essa conta. Aqui, veja só, tá meio complicado de rolar a planilha, então eu vou exibir aqui e vou congelar os painéis. Aí agora eu vou conseguir ver todas as contas. Eu quero congelar esse primeiro aqui. Então agora vai ser um trabalho bem de formiguinha mesmo. Poxa, a academia era esse valor. Agora vai ser um valor diferente aqui por mês. Vamos colocar R$ 100 de academia aqui. Aí eu vou colocar academia, certo? Para todos os meses, porque eu não vou faltar, digamos assim, né? E aí vamos fazer a previsão da academia. Isso aqui é algo, como eu falei, bem pessoal. Poxa, eu vou fazer uma viagem, digamos assim, né? Só que a viagem tu não vai fazer o ano inteiro, né? Tu vai fazer quando a viagem? Tu vai fazer num tempo lá específico. Mas durante os meses vai ter um gasto aqui chamado viagem. Justamente porque você vai guardar, certo? Você vai guardar uma grana justamente para isso. Então, não tenho essa conta aqui. Eu posso criar essa conta e criar isso aqui, né, para que essa viagem se realize. Então, eu vou trazer agora todos os valores previstos e já volto aqui. Muito bem, então uma coisa importante que eu notei aqui enquanto estava preenchendo a planilha é o seguinte: é que nem todo mês você vai ter gasto com aquela determinada conta, né? Aqui eu fiz bem resumido para a gente ter um ponto de partida, mas tem conta que realmente a gente não vai gastar todo mês, né? Então agora é a hora da verdade. Eu fiz aqui algumas previsões bem básicas, né? E agora a gente vai fazer o seguinte: quanto que eu vou ter de receita aqui por mês, né? Então eu vou fazer aqui uma soma das receitas. Aqui eu vou fazer um Ctrl C e aqui embaixo Ctrl V. Só que aí a gente precisa dar uma arrumadinha aqui, ó, e fazer a partir do imposto. Beleza. Então eu vou somar todo mundo aqui, vou trazer até o final. E aí, agora, você vai ver que tem um cerquilhadinho ali, vou dar 2 cliques só para ele se ajeitar. E agora, vamos fazer o saldo final aqui das contas, para ver se vai bater as entradas e saídas. Então, receitas menos as despesas, tem que ficar positivo aqui, né, durante todo o ano, para que a gente continue aí no azul, certo? Então, aqui em fevereiro, a gente tem... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, essa parte da casa, percebe que a casa aqui, ela tá distante, né? Tá distante da realidade. Então, nessa parte do ano anterior, eu vou tirar essa conta aqui, porque eu vi que não tá fazendo sentido agora. Vamos fazer uma outra previsão, enfim, né? Colocando a casa, talvez, num outro escopo. Ou então, a gente não segue essa ideia do ano anterior, tá tudo bem também. Então, a gente tem aqui o previsto, um saldo positivo de 3.300, aqui 4.530, né? Contando com aquele faturamento que a gente vai ter, né? De previsto aqui o total de receitas, 7.850, contando com os rendimentos, certo? Então, a gente tem aqui um saldinho positivo durante todo o ano, certo? Com o previsto, tá? Tem aqui o outros, onde você pode colocar aqui um valor, botar R$ 500 de outros, coisas que a gente não conseguiu prever e nem todo mundo consegue prever durante o ano aí esses gastos com outras coisas, né? Então, vamos fazer até o final do ano aqui. Outubro, novembro e dezembro. Muito bem, então agora eu vou dar uma arrumadinha na planilha, porque eu tenho algumas informações aqui, ó, como esses dois, a figura e o texto. Eu vou colocar para cá, pra gente poder fazer bem bonitinho aqui, fazer uma linha a mais. E eu vou tirar as linhas do fundo aqui para que a gente consiga enxergar mais, de forma um pouquinho mais limpa aqui a informação, né? Vou selecionar todo mundo aqui.
Vou colocar como moedinha, mas eu não gosto de colocar o cifrão, que às vezes polui o visual aqui, né? E a gente vai fazer o seguinte, beleza, tá todo mundo ok aqui, todo mundo bonitinho. Agora eu vou colocar as bordas aqui, que eu acho que faz sentido. Eu vou parar um aqui fora. Muito bem. Venho aqui em mais bordas, eu vou colocar uma bordinha cinza em volta, vou dar um ok. Pronto, bonitinho aqui. O que que vai acontecer agora? Se você tá pensando, né, bem como eu tô pensando aqui, é o seguinte, vou colocar em negrito essa parte pra gente ter um destaque nela aqui. O que que vai acontecer? Vamos fazer o seguinte. Agora, digamos que o ano de 2022 acabou. Samara, essa é a projeção aqui, né, do que aconteceu em 2022. Eu peguei 2022 como base, nananã, aquela história que a gente conversou, certo? A gente vai lá no controle financeiro simular o nosso mês de janeiro, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o mês de janeiro aqui atrás que tinha. Vou selecionar o mês de janeiro aqui, vou fazer um Ctrl C e eu vou colar aqui embaixo. Aí você vai ver a mágica acontecendo. Vou fazer aqui embaixo. Eu vou pintar de outra cor para você saber que eu tô falando dele agora. Tá de azul assim, ó. Aqui eu vou mudar para 2023. Tá? E eu vou tirar algumas contas, que nem tudo a gente vai gastar como fez o previsto, né? Vamos mudar alguns valores aqui. Então, eu vou mudar aqui valor de faturamento, vou botar 200, aqui 5.000, e essas daqui eu vou excluir. Beleza, então, show de bola. Agora, deixa eu dar uma olhadinha, ver mais alguma conta aqui embaixo. Tinha aquela conta da casa, não sei se tá por aqui ainda. Lanche, todo mundo gosta de um lanche, né? Aluguel aqui, ó, 600. Outros eu vou colocar 150 e por aí vai. Agora, a gente vai vir aqui no orçamento, ver como que isso vai funcionar. O ano atual é o ano de 2023, certo? Então, aqui no Soma C antes, a gente colocou o quê? O ano de 2022, tá vendo aqui? Vou fazer o seguinte, Ctrl C, não vou pensar de novo, porque eu pensei uma vez, então não vou pensar de novo. Eu vou vir aqui e vou colar a mesma coisa, só vou trocar o ano para 2023. Pronto. Vamos ver se tive rendimento. Não teve rendimento, ó. Eu fiz uma previsão de rendimento e ela não aconteceu. Então, o que que eu vou fazer, para você entender como é que funciona? Eu já tive aqui as respostas. Algumas coisas eu mudei, outras eu não mudei, tá vendo? Então, olha só, eu tinha uma previsão para gastar de 4.150 e eu gastei aqui, desculpa, eu tinha aqui uma previsão justamente de ter aí como saldo 4.150 e eu tenho uma previsão aqui maior, então sobrou mais grana do que eu gastei, certo? Então eu vou pegar esse atual que eu fiz aqui, ó, fazer Ctrl C, Ctrl V aqui, Ctrl V, Ctrl V e por aí vai, certo? Então você não precisa, ó, se você percebeu, viu que eu fiz alguma coisa diferente aqui, né? Então, o que que eu fiz de diferente? Coloquei aqui janeiro, faturamento e tudo mais. O que que aconteceu? Eu não tenho os outros meses, tá? Por isso que não tá acontecendo nada. Então, à medida que você vai colocando aqui os outros meses, ele vai trazendo informações para você. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro. Muito bem, então tá tudo certo. Agora, que tipo de análise você quer fazer aqui no saldo? Poxa, eu quero saber se eu atingi aquilo que eu gastei ou eu passei. Então, eu tenho o meu previsto menos o atual. Então, eu tenho aqui 1.200, certo? E aqui eu tenho previsto o 350, mas ele não entrou.
Então, a gente pode fazer a conta assim ou então a conta ao contrário. Como é que funciona? Então, tá faltando aqui, tá faltando R$ 1.200 para eu cumprir minha meta, certo? E aqui do ladinho, você pode utilizar a análise que você quiser, né, nesse sentido aqui. Mas eu previ isso daqui e eu gastei isso. Então, eu ainda tenho positivo. Olha só, então a tua análise, ela pode ir muito além nessa parte do saldo que eu chamei aqui do lado, né? Eu acho interessante seguir dessa forma. Então, assim, essa parte do saldo significa que eu ainda preciso faturar R$ 1.200. Então, eu tinha que faturar aqui de rendimento 350 e eu não faturei, por isso que o valor aqui tá negativo. E aqui embaixo, putz, eu tinha R$ 70 para gastar aqui no imposto, eu gastei 60. Poxa, eu tenho um valor aqui a mais de R$ 10, então por isso que não tem o negativo na frente, certo? Então, você pode construir também a análise que você quiser aí do ladinho, mas eu acho interessante seguir dessa forma, certo? Lembrando que essa planilha é apenas um ponto de partida e você pode modificar ela da forma que entender que é melhor para sua realidade, tá? Eu vou voltar aqui e dar 2 cliques para fazer o ajuste. Então, o que tem de diferente nesse lado aqui? Eu ainda não tenho um valor atual. Lembrando que se eu vier aqui embaixo, colocar aqui, ó, crédito, vou colocar, eu ainda tô em 2022, né? Lembrando que a gente só tá fazendo uma prévia, 4.200, eu vou colocar aqui faturamento, vou colocar aqui fevereiro e vou colocar aqui 2023. A gente vai acontecer, vai ver a mágica de 4.200 surgindo aqui, certo? Então, a partir de agora, você pode fazer todas as análises que você quiser. Aqui embaixo você vai conseguir acompanhar o valor previsto e realizado, do valor do saldo final, lembrando que essa linha aqui, ela é extremamente importante para você saber quanto que você previu, quanto que realmente aconteceu de entradas e saídas, né? E aí você consegue fazer esse acompanhamento durante todo o ano e manter as suas contas sempre no azul. E aí? Falei para você que é extremamente importante e eu tentei trazer de uma forma prática, dinâmica, uma forma que você pudesse entender, pegar essa planilha e também aplicar facilmente aí na sua vida ou então até na sua empresa, se for necessário. Espero ter te ajudado, te agradeço mais uma vez por estar aqui comigo. Dá um curtir aqui no vídeo, isso me ajuda muito, dá um feedback aqui também e se inscreve no canal, isso me ajuda bastante e me motiva. Eu te agradeço mais uma vez e eu te vejo na próxima semana. Até!